boa noite a todos, todas as pessoas aí da nossa comunidade aqui do Instituto Casagrande, da TV Casagrande Educação, para mais um Prosa de Prof, o nosso podcast que extrapola temas de sala de aula, temas que interessam a toda a comunidade educacional, a pais, enfim, temas super interessantes, como o tema que nós teremos na noite de hoje, onde falaremos sobre como preparar a futura geração, né, para que tenhamos um mundo melhor. Então, hoje vamos discutir muito essa questão de crianças, de jovens, o papel da escola, o papel dos pais, um tema que particularmente me interessa muito, eu que sou pai o Paulo aqui, que é o nosso convidado da noite de hoje, também é pai, então é muito interessante discutirmos esse tema, não só um tema que me interessa, mas um tema que me preocupa muito. Todos nós que somos pais, todos nós que somos educadores, é uma preocupação que nós temos aí gigantesca sobre como preparar a futura geração nesse mundo extremamente dinâmico que nós vivemos hoje, com inteligência artificial, com tecnologia, enfim, todo esse mundo conturbado que nós temos. Lembrar que o nosso Prosa de Prof está no nosso canal do YouTube, tem essa transmissão ao vivo e depois fica também na nossa TV Casagrande Educação, aqui no nosso canal do YouTube, mas também em diversas outras plataformas, por exemplo, como o Spotify, eu falo do Spotify porque é onde eu acompanho os podcasts, então você que muitas vezes está aí indo para o seu trabalho de carro, de ônibus, às vezes andando num parque, às vezes fazendo academia, o Prosa de Prof é um companheiro seu em todos esses momentos. Então, momentos que muitas vezes para nós poderia ser perdido enquanto você está indo trabalhar de carro, de ônibus, agora você pode acompanhar o Prosa de Prof, se informar e se formar a respeito de temas tão interessantes que é esse podcast aqui do Instituto Casagrande. Temos aqui também, já cumprimentando o Saulo, que está aí controlando todo esses bastidores aqui deste podcast, é quem acompanha as perguntas que vêm pelos diversos canais nossos. Então o Saulo aqui vai acompanhar essas perguntas. Vocês que tenham perguntas aqui para fazer para o nosso convidado, para o Paulo, que logo será apresentado, então vocês podem fazer. O Saulo vai compilando e algumas a gente não consegue, obviamente, responder a todas as perguntas, senão o nosso papo aqui não flui. Mas vocês podem fazer perguntas e algumas delas o Saulo vai selecionando aí ao longo do nosso programa e a gente vai fazer algumas perguntas aqui ao nosso convidado Paulo Machado, que está conosco aqui. Saulo, boa noite. Fala mais aqui um pouco sobre o nosso convidado dessa noite. Saulo. Bom, tudo bem? Ronaldo, tudo bem, Paulo? O Paulo Machado ele trabalhou por vários anos ligado à ONU, aprendeu 5 idiomas, viajou por quase 30 países, morou no Canadá e na Itália, onde ele trabalhou com o jogador de futebol Clarence Seedorf, do Milan. Ele também é professor referência da PUC Paraná, autor do livro O Verdadeiro Sucesso e hoje, com mais de 20 anos de experiência, ajuda pessoas e empresas a crescerem por meio de sua consultoria, palestras e treinamentos, preparando crianças fortes para o futuro. Então, boa noite, Paulo. Então é isso aí. Boa noite, Paulo Machado. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Primeiro, Paulo, o Paulo tem um currículo muito interessante. Eu conheci o Paulo posterior a esse momento. Se tornou um grande amigo meu, amigo aqui do Instituto Casagrande. O Paulo ajudou o Instituto em vários momentos, em projetos especiais. Mas, Paulo, para começarmos o nosso bate-papo, primeiro te agradecer pelo pronto convite, né? Logo que a gente convidou o Paulo para estar conosco aqui num dos primeiros prosas de prof nosso aqui, por causa de um tema que eu vejo que nós que somos pais, nós que somos educadores, né? É um tema sempre muito preocupante. Eu acho que nos dias de hoje, no momento que a gente vive, no mundo de hoje, talvez é um tema mais forte do que nunca, né, Paulo? Mas você tem uma questão que você fala muito sobre carreira, você tem o teu livro, inclusive está aparecendo aqui, O Verdadeiro Sucesso. Você tem uma trajetória interessante
né, que te levou a você pesquisar sobre carreira e encontrar a sua própria carreira, sua própria forma de vida. Então fale um pouco quem é Paulo Machado, por que dessa trajetória e por que você foi exatamente, como se encontrou na sua carreira, Paulo? Bom, em primeiro lugar, eu fico muito honrado de ser um dos primeiros convidados aqui do Instituto Casagrande. Eu pude acompanhar o nascimento do Instituto e essa história maravilhosa que vocês estão construindo. Então, obrigado de coração. Espero poder contribuir aí para esse trabalho tão lindo que vocês realizam e tão importante na educação. Ronaldo, você mencionou bem ali. Eu tenho uma história um pouco curiosa, né? Com 16 anos eu fui morar no Canadá, daí depois eu morei na Itália, tive várias experiências. Mas você sabe no que eu sou formado? Eu sou formado em comunicação social e jornalismo. E como que eu acabei escolhendo esse curso na época? Porque eu não sabia o que fazer. Eu não tinha uma clareza de qual vestibular prestar ou qual era a carreira que eu gostaria de perseguir. Assim como eu imagino que muitos jovens... Isso que eu ia falar. Hoje a grande maioria das pessoas são assim, né? Sim. Começam a faculdade ou... Na verdade, não tem aquela vocação forte. Sabe que comigo, já te interrompendo, Paulo, foi um pouco diferente. Eu sempre gostei muito de matemática e física. E desde criança, eu era de construir a geladeirinha pequena de caixa de madeira. Eu sempre fui muito de engendrar, né? De criar. Então, para mim, nunca foi uma dúvida, na verdade, a engenharia que foi o curso que eu segui. Mas é uma questão que, como você passou, grande maioria das pessoas tem esse problema, né, Paulo? E além disso, como o teu próprio exemplo que você mencionou, veja, você foi para a engenharia e hoje você trabalha ligado à educação. Para você ver como, às vezes, o nosso diploma universitário não é uma sentença de qual carreira a gente deve seguir, né? Ainda mais hoje com tantas possibilidades. Mas eu, Ronaldo, então escolhi o jornalismo ali para me dar uma base de comunicação. Eu queria algo mais generalista, porque depois eu evoluí para o marketing, fui mais para a área business. Mas eu também, como você mencionou, sou pai. Eu sou pai de duas lindas meninas. Uma tem 9 anos, a outra vai fazer 17. Então, lá em casa, eu convivo com os dois universos. Ainda a infância, que está dando tchau, né? Está indo embora do meu lar. E também já o final da adolescência, ali o início da vida adulta. E eu vejo realmente que há muitos jovens, inclusive eu tenho um trabalho hoje direcionado para orientação profissional e planejamento de vida, que chegam ali sem a menor noção do que querem fazer ou do futuro, uma visão da vida, tanto pessoal como profissional, que querem perseguir. E aí entra o primeiro questionamento. Como nós, pais e educadores, podemos auxiliar esses jovens nessa escolha que é tão importante e que hoje eu percebo eles não são minimamente preparados. No meu caso, na minha época também, é uma coisa meio, olha, o que você quer fazer? Eu não sei, eu não tenho noção assim. E muitas vezes, Ronaldo, as pessoas acabam, por falta dessa clareza, seguem certas ilusões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. Imagina que a minha filha hoje, por sinal, ela está voltada à psicologia. Mas imagina que um jovem vê aqueles escritórios do Google, da Apple, ou uma agência bem descolada e fala, poxa, olha que legal esse pessoal aqui. Eu acho que eu quero fazer publicidade. Daí escolhe publicidade, mas por uma noção muito vaga, não porque ele tem um conjunto de talentos, uma vocação, foi preparado para ter essa escolha consciente. Por uma vaga ilusão, ele segue nesse caminho. Começa a fazer a faculdade. Logo nos primeiros semestres ele percebe, poxa, isso aqui não é para mim. Mas como ele já se inscreveu, passou no vestibular e começou, ele falou, agora que eu comecei, eu vou até o final. Quando ele conclui o curso, ali por volta dos seus 21, 22 anos, ele fala, poxa, agora já estou numa fase da vida que eu preciso começar a adquirir experiência, trabalhar, ganhar dinheiro. Não é publicidade que eu gosto realmente, mas como é no que não me formei, eu vou procurar um emprego na área de publicidade. E vai para uma agência e vê que não era nada daquilo que ele imaginava, que era ficar jogando ping-pong e videogame na agência. E mais do que isso, né? Achando que já vai sair ganhando, na verdade, né? Que hoje eles acham que sai ganhando já. Exato. E também tem essa questão da pessoa achar que querer acelerar muito certos processos que requerem tempo. Mas daí a pessoa vai lá, começa a trabalhar numa agência, não está feliz, não está preenchida, troca de lugar, vai para um lugar, vai para o outro, até que ela chega lá por volta dos seus 40 anos e fala, poxa, o que eu quero não é
publicidade. Hoje eu tenho maturidade para perceber que os meus conjuntos de talentos aqui me levam para a área de medicina. E 40 anos começam a fazer faculdade de medicina. Eu tenho um caso de uma pessoa que se formou comigo que fez isso. Hoje, com 40 e poucos, está se formando em medicina e está muito feliz. Mas aí você pensa, poxa, se ela tivesse sido mais bem preparada lá no passado para identificar. Porque como é que a gente... No que deveria se basear essa escolha de carreira? Em alguns fatores. Tem um livro muito interessante, uma teoria de Peter Drucker. Peter Drucker fala o seguinte: o mundo é muito competitivo. E nesse ambiente tão competitivo, você só vai ter sucesso se você for capaz de estar entre os melhores da sua área. Concorda? Ninguém é medíocre e acaba sendo bem-sucedido no mercado de trabalho na vida real. E Peter Drucker fala que só existe uma forma de você alcançar essa excelência para estar entre os melhores, que é capitalizando seus pontos fortes, seus talentos naturais, e não focando em corrigir aquelas coisas que você não tem aptidão. E aí, Paulo, isso é muito interessante, esse ponto. Eu já li um livro também a respeito disso, falando de que pessoas que conseguem se dar bem profissionalmente, elas desenvolveram seus pontos fortes, né? E veja como, nesse sentido, a escola, ela falha. Porque, na verdade, nós pegamos o modelo nosso da escola atual, ainda, infelizmente, ela retrata muito o modelo industrial da revolução, da primeira revolução industrial, de produção em série, né? E uma das coisas que ela se espelhou da revolução industrial é você ter uma espécie de uma régua. Então, quando, por exemplo, vamos pegar esse lindo copo aqui, ó, por exemplo, que é do Prosa de Prof, né? Quando você foi produzir esse copo, existem certos parâmetros para você dizer se esse copo tem qualidade ou não tem qualidade. E você coloca uma certa régua, né? Se ele não tem nenhuma imperfeição, enfim, várias questões ali que você coloca como um padrão para dizer se ele tem um padrão mínimo de qualidade para ser vendido. É mais ou menos o que a escola faz com o nosso aluno. Ele coloca uma régua, que normalmente hoje é medido por uma nota 6, que se o aluno atingir 6 em cada coisa, ele vai para frente. E ele, na verdade, ele segura aquele cara que às vezes tem potencial para arte, para tudo mais, tirou 6 e esse aluno às vezes se desestimula, porque ele não tem nenhum incentivo muitas vezes a mais para se desenvolver naquilo. Então, nós somos preparados para atingir a régua, em todas, né? Então, às vezes, esse cara que é fabuloso em arte, ele não é bom em matemática e ele tira lá sempre 9, 9,5, ou seja, fenomenal, mas ele tirou 5, às vezes 5,5 em matemática, esse cara é segurado, segura, não vai para frente, se desestimula, às vezes larga a escola, porque, na verdade, ele não conseguiu atingir o padrão mínimo exigido em cada uma das coisas. É verdade. Né? Sabe que tem uma frase bem famosa atribuída a Einstein que diz assim: se você avaliar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, ele passará a vida inteira acreditando ser estúpido. É um pouco que retrata isso que você falou. E você mencionou em livro, tem um livro muito bom também que se chama Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, não é o original do Clifton lá. De um autor que o sonho dele, Ronaldo, até vou falar um negócio meio polêmico aqui, olha o que o livro retrata. O sonho desse autor era ser o jogador de NBA. Ele passou todo o high school... Que seria, para quem não lembra, basquete, né? Basquete lá nos basquete Estados Unidos. Isso, que é a elite, que é um nível altíssimo para você conseguir que é o nosso entrar. futebol praticamente Isso, aqui, né? Porque lá é muito isso. forte o basquete. Muito. E para você conseguir ser jogador da NBA, você tem que ser muito bom realmente. E esse era o sonho desse menino. E ele treinou, o pai dele, quando ele era pequeno, ele falou a seguinte frase, que aí entra um pouco a polêmica do livro. Filho, se você se esforçar bastante, você pode ser o que você quiser na sua vida. E aí, impulsionado por essa frase de inspiração do seu pai, com muito amor que tinha dito, ele treinou compulsivamente todo o high school, mas assim, durante as férias, depois das aulas, horas e horas e horas por dia. Quando ele terminou o ensino médio e foi para a faculdade, lá eles têm o NCAA, que é como se fosse a Liga de Basquete Universitária Americana, uma porta de entrada assim para a NBA. Ele foi fazer o teste lá, Ronaldo, depois de estar no ápice da sua forma e ter treinado todos esses anos. E quando ele fez o teste, qual foi o resultado? Ele falhou miseravelmente. Os outros jogadores eram incrivelmente superiores. Ele não tinha nem chance de competir com esses jogadores. Então, ele perdeu o chão naquele momento. Ficou muito decepcionado. Teve toda uma frustração
E daí que veio o estalo, que, segundo ele, um insight que mudaria a vida dele para sempre. Essa frase, você pode ser o que você quiser, ela é uma grande armadilha que conduz pessoas em massa para uma carreira de frustração. Porque ele diz assim, mas isso não tem que ser algo necessariamente ruim. Ele fala assim, se não é jogador de basquete que eu nasci para ser, o que eu nasci para ser? E ele começou a identificar quais eram os talentos naturais que ele possuía. E se tornou um grande escritor, muito bem sucedido, best-seller, que faz conferências no mundo inteiro. Moral da história. Ele afirma que, alinhado à teoria de Peter Drucker, todos nós, eu, você, nós nascemos com alguns talentos naturais. Isso é intrínseco do ser humano. Esses talentos são a chave para você encontrar sua vocação profissional e ser bem-sucedido, porque a soma deles, que não são muitos e são específicos, vão fazer com que você crie um diferencial que, se você souber concentrar seus esforços no desenvolvimento desses talentos, você vai alcançar a excelência e ser bem-sucedido no futuro. A grande questão é como eu faço para identificar esses meus talentos e como nós, pais e educadores, podemos ajudar as nossas crianças e os nossos jovens a identificarem esses talentos. Por quê? Eu vou dar um exemplo também para quem Que pode... são hoje, você pega as múltiplas competências, né? Exatamente. Que bem isso, tem pessoas que têm uma competência espacial muito boa, tem a lógica matemática que é boa, tem a linguística, ou seja, todas essas múltiplas, hoje, inteligências, que são chamadas, né? E é bem isso, a escola, na verdade, ela não tem um processo de identificação disso. E deixa meio a criança solta, na verdade, se desenvolver e talvez se frustrar. Se tivesse na turma da minha filha hoje no terceirão, todos teriam uma clareza muito grande do que querem seguir. E não é a realidade. Então, onde nós estamos falhando de fazer com que o jovem passe todos esses anos no processo educacional e chegue na porta do vestibular sem ter a mínima ideia do que ele quer fazer? E esses talentos, para quem às vezes fala, não, mas eu questiono essa teoria. E eu dou um exemplo muito fácil. Kasparov foi um grande enxadrista russo, muitos dizem assim, o melhor enxadrista de todos os tempos. Se você pegasse o Kasparov, que tinha um talento incrível, fora da curva, para jogar xadrez, e falasse assim, não, você não vai ser enxadrista, você vai ser jogador de futebol. Ele poderia treinar a vida inteira, ele jamais chegaria a ser um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi, jamais. Por mais que ele treinasse 24 horas por dia. Da mesma forma, se você pegasse o Neymar e falasse assim, olha, não, esquece esse teu talento monstruoso que você tem pro futebol, você vai ser jogador de xadrez, e eu quero que você treine 8 horas por dia, 10 horas por dia para ser. Ele nunca ia chegar no nível do Kasparov. Então, isso mostra que nós partimos de pontos de partida muito diferentes em relação aos talentos. A grande armadilha que dificulta a busca pela identificação desses talentos de cada um é que as pessoas acreditam que o talento é algo muito específico, eu devo ser muito fora da curva em uma coisa. E não é isso, é uma combinação. E eu vou usar o exemplo de um grande cartunista americano que fez aquele quadrinho do Gilbert. Uhum. Sabe que é no negócios, assim, ele é mais no mundo corporativo, é um quadrinho assim que fez muito sucesso. Esse autor, ele afirmava o seguinte, eu não sei desenhar bem, quer dizer, como um artista, eu sei desenhar bem, no sentido de que eu sei desenhar acima da média do que as pessoas em geral sei. Então eu sou bom para desenho, mas eu jamais seria capaz de ser um artista, porque os verdadeiros artistas são muito mais talentosos do que eu. Ele falou assim, eu sou engraçado acima da média, eu faço as pessoas rirem, eu tenho umas sacadas legais, mas eu não sou engraçado o suficiente para ser um comediante, trabalhar com stand-up comedy, para viver disso. E eu tenho uma experiência no mundo corporativo de muitos anos. Então, peraí, eu não sou nem excepcional em arte e nem excepcional em fazer as pessoas rirem. Mas poucas pessoas conseguem ser bom em arte e, ao mesmo tempo, serem bons em fazer as pessoas rirem. E a combinação dessas duas coisas deu origem ao quadrinho do Gilbert, que, inclusive, os traços são bem simples ali do quadrinho, mas que a lição que a gente tira desse exemplo é que você não vai ter um talento muito fora da curva. Você vai ter 3 ou 4 coisas que você faz bem acima da média
e que a combinação disso vai ser o seu diferencial, vai tornar você único e aí você vai ter a pista, o indício do caminho a perseguir para alcançar essa excelência. Paulo, esse ponto que você falou, né, da pessoa já nascer com esses dons, essa inteligência e tudo mais. Nós tivemos aqui, que você conhece bem, o Eduardo Ferraz, que tem um livro aí best-seller, e que é interessante, na verdade, porque o que ele coloca, e também não é ele, na verdade, de pesquisas que ele trabalha, é justamente nessa linha, né? Uma parte do que nós somos já vem, né? Uma parte do que nós somos já vem. Uma parte é construído pelo meio que a gente vive. E isso acontece nos primeiros anos de vida. Isso que é Sim. interessante, né? Eu, por exemplo, eu fui, como eu falei, eu fui fazendo engenharia. Por quê? Porque minha mente, ela se criou de uma forma muito racional, muito lógica, muito matemática, né? Então não foi a engenharia que me fez ser assim. Eu busquei a engenharia por ser assim. Exatamente, né? é essa ordem. É nessa ordem. Então, a gente, inclusive, trabalha com um programa de formação aqui no Instituto para diretores escolares. E um dos aspectos que a gente trabalha é o seguinte: um bom gestor, ele deveria ter, ora, trabalhar com flexibilidade, ora, trabalhar mais com a questão de controle, ser mais cartesiano. E, às vezes, um diretor não consegue desempenhar bem, porque ele é mais uma coisa ou mais outra. Eu vou dar, por exemplo, a minha mente é mais cartesiana. Então, coisas que envolvam trabalhar com uma mente mais flexível, eu tenho mais dificuldade. Agora, o legal de tudo isso é que eu fui me conhecendo ao longo do tempo. Sim. Eu já passei por Project Coach, como a gente trabalha com testes e coisas desse tipo, eu já sei no que eu não sou tão bom. Né? E é lógico, você tem que, no mínimo, se desenvolver o básico para que isso não te atrapalhe, né, no teu dia a dia. Mas é aquilo, eu nunca, por exemplo, eu nunca vou ser um exímio pessoa, por exemplo, em dar um feedback para uma pessoa, porque não é o meu lado forte. Em compensação, eu tenho outros aspectos que são muito fortes, que eu Sim. sei disso. Sim. E me desenvolver nisso. Por isso que eu fui até fazer mestrado, doutorado na engenharia, porque essa parte lógica, matemática, é uma parte forte em mim. E eu me desenvolvi melhor nisso. Então, esse é um aspecto interessante, né? E a escola, infelizmente, não digo nem só a escola, eu acho que o pai, a sociedade, a gente não busca identificar isso nas nossas crianças hoje. Você sabe que se eu perguntasse, Ronaldo, para os meus pais, a época do vestibular, no meu passado, lá quando eu tinha meus 16, 17 anos, pai, mãe, no que eu sou bom? Quais são os meus talentos? O que vocês sempre observaram que eu tinha uma facilidade acima da média? Eles, eu acredito, que teriam uma dificuldade muito grande em me dizer isso, porque eles nunca pararam para se preocupar em perceber isso. Hoje, eu busco identificar nas minhas filhas, ajudá-las nesse processo de autoconhecimento que é contínuo, como você falou, a gente está sempre se descobrindo, para que a gente desempenhe o nosso papel de pai, professor, educador, nessa busca que já é difícil para nós, adultos, quanto mais para uma criança. Mas você mencionou o Eduardo Ferraz, que é um cara amigo. Realmente, o autoconhecimento ele é fascinante, porque ele tem várias camadas, tem múltiplas facetas. O Eduardo fala bastante sobre estrutura de personalidade. Você nasce com uma estrutura de personalidade que ela vai se consolidando até o final da adolescência ali, e depois você só faz ajustes. Então, uma pessoa que, por exemplo, Renato Casagrande, você consegue imaginar ele quieto, tímido, retraído, calado, introvertido? Não é da natureza dele. E até eu acho legal que vocês se complementam, né? Porque você tem essa mente cartesiana e eles têm ali, e tá aí o sucesso do Instituto. Mas os talentos, eles aparecem muito cedo já numa criança. Por isso que Agora, Paulo, isso que você está falando, de tentar identificar. Eu tenho 2 filhos, né? Tem o Felipe, que tem 10 anos, tem a Cecília, que tem 5 anos. E eu também sempre procurei isso que você está falando, eu sempre procurei ficar prestando atenção. Né? E hoje eu consigo identificar claramente. Se você perguntar para o meu menino, o que você quer ser quando crescer, o que você acha? Jogador de futebol. Né? Adoro ser jogador de futebol. Até porque hoje eles têm um contato muito próximo com o jogador. Onde eu moro, lá tem jogadores de futebol, ele é atleticano. Então ele é filho de um grande amigo de um jogador do Atlético. Então, e ele vê esses jogadores hoje ganhando fortunas. Então ele fala, quero ser jogador de futebol, quer coisa mais tranquila, né? Vai lá, ele acha que só ir lá jogar bola na quadra ali do condomínio. Rotina, não, então, ele acha que é isso e ele vai ser jogador de futebol. E eu sei que ele não tem essa... E aí quando a gente falou isso de nascer dele, né?
ele não tem essa inteligência espacial que um jogador de futebol precisa ter. Que é uma competência disso, é uma habilidade, é uma inteligência que vem. Por que o Neymar é o Neymar? Claro que tem tudo a ver com o treino, né? Muito esforço, que hoje a gente vê ele colhendo frutos, mas quanto de esforço que esse menino teve para chegar onde chegou? Tem um fator sorte, eu acho que a sorte faz parte do processo, né? Quantos Neymares, talvez, que estão por aí e que não tiveram a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, ser descoberto por alguém, um olheiro que teve lá naquele momento que ele conseguiu fazer uma boa jogada e conseguiu fazer. Mas tem um fator que com certeza veio dele, Sim. né? Então é interessante essa questão de nós, pais, nós, educadores, tentarmos identificar isso nas nossas crianças, nos nossos jovens e tentar alavancar o potencial dessa criança nessa área. Interessante que eu tive um professor na época era ginásio, né? E ele falava isso para mim: cara, você é muito bom em matemática, você tem que ir atrás dessa área. E aquilo, por mais que eu gostava, mas eu não tinha muita noção do que era engenharia, tal. E ele falava isso para mim: pesquise, eu acho que você vai ser um engenheiro. Olha Né? só, E isso ajudou a ser, pelo menos, coisa que o meu pai nunca fez. É interessante isso, né? Meu pai, como você falava, os pais talvez não se preocupavam com isso. Eu tinha um professor que ele me alertou para isso e eu comecei a prestar o que faz um engenheiro. E aí eu comecei a falar: puxa vida, olha como realmente eu tenho talvez um talento nato para ser um engenheiro. E você colocou o exemplo do seu filho, você vê como é enviesada essa escolha, porque não é porque ele tem uma inteligência espacial, por isso, olha, aqui eu tenho talento, eu vou ser jogador de futebol. Não, ele é seduzido, por isso que é vendido para ele do que é ser a flama e o glamour de um jogador de futebol, onde 0,1% realmente chega nesse estado e 99,9% passam dificuldades e nunca vão chegar a lugar nenhum, porque é um mercado muito cruel esse do futebol que eu pude trabalhar. Mas, como eu disse, o talento ele aparece muito cedo. É por isso que o Barcelona investe milhões em olheiros espalhados ao redor do mundo e detectaram o Messi com 4 anos ali já na Argentina. 4 anos identificaram ele? Eu não sei se foi com 4 anos assim, mas muito jovem assim. Com certeza com 4 anos ele já revelava talentos. Quando você vê aqueles vídeos no YouTube assim da criancinha de 2, 3 anos tocando piano, você vê que o talento ele se revela muito cedo se você estiver prestando atenção. Mas só isso que a gente está falando, Ronaldo, até para mudar também um pouco e complementar o assunto, você saber os seus talentos, identificar, se esforçar, é uma combinação. Você chegar num Neymar assim, é uma combinação de talento e esforço. Só esforço em cima de um talento que não existe não é suficiente, e só talento sem esforço também não é E suficiente. ainda eu volto, eu acho que a sorte ainda faz parte. Também. A sorte é um fator, mas eu acredito que ela é circunstancial. Por exemplo, alguém não chega ao sucesso só por causa da sorte. Ela é um Sim, complemento. é um complemento, Além concordo. dessas duas coisas, tem mais a sorte. Assim como eu acredito também que o azar, ele é circunstancial. Nenhuma pessoa determinada a realmente extrair o seu melhor e ser bem-sucedido vai ser freado por uma situação de azar. Mas, além de tudo isso que nós estamos conversando, que são essas habilidades, a gente está falando de uma habilidade, que é o autoconhecimento, concorda? A gente ter o autoconhecimento, identificar nossos talentos, capitalizar em cima deles para ser bem-sucedido. Há outras habilidades que são essenciais para o nosso desenvolvimento, para o nosso sucesso futuro, que não são trabalhadas na escola. Até um amigo nosso em comum, uma vez me falou, reitor aqui também, o Pio. o Pio Pio vai próprio. estar daqui uns dias vai estar conosco aqui no Que legal, podcast. porque ele fala assim, olha, a gente aprende tantas coisas que são realmente necessárias na escola, mas, por exemplo, ninguém vai passar a vida adulta sem a necessidade de ter noções financeiras e jurídicas, por exemplo, saber se ler um contrato, ter noções de como administrar o seu dinheiro. E isso aqui ainda estamos falando de habilidades técnicas. E eu iria além ainda, que são as soft skills, que são as habilidades que eu trabalho, as habilidades comportamentais, que eu abordo no meu livro, e que hoje eu vejo nessa geração um problema muito grande. Uma falta, eles são muito bons em tecnologia, são elogiados por isso, mas a gente estava conversando antes, por exemplo, é uma geração com uma baixíssima tolerância à frustração, com uma baixa resiliência, e a vida fora da proteção paterna do seio familiar, ela é muito dura para todo mundo, na verdade. Esse tema eu quero até, porque é uma linha que eu quero entrar nessa questão até porque é uma coisa que me interessa muito, essa questão de resiliência, de força, de tudo mais. Meu amigo Saulo, veja se tem alguma pergunta ainda nessa parte de carreira, alguma coisa nesse sentido aí, porque depois nós vamos veredar para um outro caminho aí, que é essa questão de competências socioemocionais, resiliência, força, né? Toda essa questão
Tem alguma coisa aí, Saulo? Ó, Ronaldo, tem algumas perguntas aqui, sim. Nessa parte de carreira, se tiver bem essa parte, o aspecto mais socioemocional, coisa assim, nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, mas só de... Beleza. A gente tem a pergunta do Fernando aqui, relacionada à carreira. E você teve um comentário que foi interessante dele, que você falou que as pessoas decidem, às vezes, tarde ali na vida, fazer uma mudança, né? Essa insegurança, ela realmente é válida? Essa pessoa ela tem que ter medo de fazer essa mudança de carreira? Ou não existe tempo para fazer essa mudança? É uma questão mais mental? Qual que é a sua dica? Qual que é o seu comentário sobre essa mudança de carreira? Ótimo. Eu trabalho bastante também na minha profissão com transição de carreira. E é uma coisa muito comum no mundo moderno. Antigamente, né, Ronaldo, a gente tinha essa expectativa de você se formar em direito, engenharia ou medicina, alguma coisa assim, conseguir trabalhar numa multinacional a vida inteira para se aposentar, tal. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Esse O era o Banco do sonho, Brasil né? era o Isso. sonho. Nossa, vou me aposentar pelo Banco do Brasil, era o Brasil. sonho. Hoje mudou muito, porque a pessoa não é que ela vai ter vários empregos ao longo da vida, ela vai ter várias carreiras ao longo da vida. Então, eu, por exemplo, com 40 anos, já tive algumas carreiras ao longo da minha vida. Então, a transição profissional é uma realidade. Até pelo aumento da expectativa, muitas pessoas vão trabalhar até os 80 anos aí no futuro. E a carreira vai ser muito longa e ela vai ser dividida em várias etapas. Quando se trata de transição de carreira, para responder o Fernando, eu costumo falar assim, às vezes a pessoa está fragilizada emocionalmente, brigou com o seu líder. Inclusive, a maior causa de insatisfação profissional é um mau relacionamento com o seu superior imediato. Às vezes não é a empresa, não é o emprego, não é a profissão, não é o ofício que você exerce. E a pessoa quer jogar tudo pro lado, tudo pro alto, agora eu vou ser influenciador, vou ser consultor, vou ser, sabe, baseado na emoção. Eu costumo falar, não. Primeiro avalie você, se suas atitudes podem melhorar no lugar onde você se encontra. Se você chegar à conclusão que você está realmente fazendo o seu melhor, veja o seu líder, o seu ambiente, a sua empresa. Mude de setor, mude de lugar dentro da empresa. Se não resolveu, mude de empresa. Se não resolveu, aí sim você busca uma transição de carreira responsável. Um plano B, uma coisa gradativa, onde você está lá 90% no seu emprego atual e 10% já na tua ideia de empreendedorismo, de alguma coisa, e você vai migrando gradativamente. Mas, para você que está, para o Fernando, por exemplo, que talvez esteja pensando em, mesmo depois de aos 30, 40, 50, 60 anos fazer uma transição, faça de maneira responsável. Por quê? O pior não é você se arriscar e acabar se arrependendo ou dando. Você vai encontrar o seu caminho se você procurar. O pior é você chegar lá no final da sua vida, olhar para trás e ver que você seguiu todos esses anos uma estrada que não era sua e não foi capaz de fazer florescer todas as potencialidades que você carregava. Isso deve ser muito difícil. O Eduardo Ferraz falou, inclusive, olha a coincidência, ele falou exatamente que talvez a maior dor é o arrependimento. O arrependimento. Porque se você está infeliz, está num emprego que não está explorando seus talentos, não tem nada que pague uma vida, décadas de uma carreira escravo de um emprego que você odeia. Então, que sirva como uma mensagem de inspiração, de coragem para vocês que estão buscando transição, que isso está cada vez mais comum e as possibilidades são grandes. Desde que você faça isso de uma maneira responsável e não tomado por um momento de emoção onde você está fragilizado e quer jogar tudo pro alto. Paulo, vamos dar uma virada agora. Eu só queria trazer uma pergunta para dar uma quebrada aí. Mas vamos falar um pouco do que, inclusive, o teu livro fala. Eu falo muito também desses aspectos em palestras, principalmente hoje com a inteligência artificial, que a gente pode falar um pouco sobre isso. Essa questão, porque a gente falou muito de competência técnica, de dom, de talento, mas a escola, na verdade, hoje, ela tem um papel fundamental daquilo que a gente chama de competências socioemocionais, também na área corporativa, é mais chamada de soft skills, né? Mas são competências socioemocionais. E é interessante uma coisa, Paulo, tudo isso que nós estamos conversando hoje de ter um plano de vida, de ter um plano de carreira, a nova BNCC trabalha muito todos esses aspectos. Trabalha a questão socioemocional, trabalha plano de vida no ensino médio, né? Então ela está muito sintonizada, pelo menos em vários aspectos, sinalizando para esse novo mundo que vem aí.
E eu queria que você falasse um pouco, então, pode até citar o teu livro também, mas a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais para a questão de carreira, para a questão de futuro, para a questão de sucesso, toda essa questão. E primeiro, o que que é sucesso, né? Uhum. Porque às vezes parece, mas é sucesso é ganhar dinheiro. Quem disse, É né? verdade. Sucesso talvez, e aí tu pode falar um pouco isso, até porque o teu livro fala um pouco dessa questão aí. Mas vamos falar um pouco dessa questão de competências socioemocionais e depois conversar um pouco sobre essa questão de criar uma geração mais resiliente, que é uma coisa que me preocupa muito, Paulo. Assim, ó, eu que tenho 2 filhos, como eu falei, de 10, 5 anos, me preocupa muito essa formação em termos especialmente de resiliência, de criar uma geração, entre aspas, fraca para um futuro difícil, que eu acho que Sim. não temos um futuro, um cenário aí tão favorável no mundo de pleno trabalho, de pleno emprego, né? Um mundo que está virando do avesso, Volátil. volátil, né? E me preocupa muito essa questão de que jovens que nós estamos formando hoje para um futuro incerto, Sim. né? Mas vamos falar um pouco dessa questão de competências socioemocionais aí, Paulo. Olha, você, em primeiro lugar, você tem muita razão em ter essa preocupação, porque hoje, Ronaldo, nós estamos vivendo uma pandemia silenciosa que é relacionada à saúde mental das pessoas em geral, mas, sobretudo, jovens, adolescentes e crianças. Antes, só para pegar o gancho que você falou sobre sucesso, né? Uma palavra que está no título do meu livro, e é uma palavra muito subjetiva, porque o que é sucesso para mim pode não ser para você. O importante é que cada um tenha a sua própria definição. E eu vejo que a própria geração nova, o que que era sucesso na minha época? Você é um pouco mais novo, ó, mas sucesso é você ser bem-sucedido profissionalmente. Mesmo que aquele emprego que você tivesse não te desse prazer, Status, né? mas te Isso. dê um status, te dá dinheiro. Meu pai falava muito de um termo que é uma cultura, sou descendente italiano, um termo que talvez muitos aqui vão se identificar, principalmente quem é aqui do Sul, que era muito forte, o termo de pé de meia. Eu acho que pelo menos é uma cultura do italiano, Uhum. isso, talvez do alemão, né? Você tem que fazer o teu pé de meia. Independente se para fazer esse pé de meia, você sofra, Sim. né? Se você vai trabalhar num trabalho que não te dá realização. Meu pai nunca foi preocupado se o trabalho te dá ou não te dá realização. Não, é preocupado Até com a porque eles vieram, aposentadoria. até porque eles vieram também numa geração pós-guerra, Sim, né? sim. Que era sobreviver. Era um outro Né? contexto. E tu pega a geração nova hoje, o conceito de sucesso para ela é totalmente diferente. Quem totalmente. diz que é ter bens? Quem diz que sucesso é ter o teu pé de meia pro resto da tua vida? É mais ligado a propósito, né? Essa relação, essa geração que busca muito a palavra propósito, mas esquece, eu acho que é um equilíbrio, viu? Eu admiro essa geração mais forte que teve dos nossos avós, nossos pais aí, porque ele tinha razão. Do contexto onde ele vivia, esse pé de meia era a prioridade, não era a Era realização sobrevivência. profissional. Exatamente. Então ele estava preocupado com o seu futuro. Mas, por exemplo, então você vai ter que ter o seu pé de meia, você vai fazer um concurso. Se você não tem perfil nenhum para passar num concurso ou para ter um emprego do concurso, sua vida vai ser um inferno. Então hoje tem mais possibilidades. Mas daí a geração levou muito pro outro lado também. Eu quero ter um emprego que eu tenha propósito, que eu faça minhas regras, que eu trabalhe de tal hora, que eu faça assim. Que eu não tenho que responder por uma hierarquia. Exato, que, olha, tem que... Na verdade, não é o jovem que se adapta às regras e às condições das empresas. Ele quer que o mundo se adapte às suas vontades. Então, olha, eu quero trabalhar de home office, eu quero trabalhar de tal hora. Olha, você não pode me chamar atenção porque eu sou sensível. Qualquer coisa eu espano. Então, isso, aquilo, e quero ter esses benefícios. Isso aí é assédio moral, você vai chorar mais. Isso, Né? então, é uma geração hipersensível. Então, esse daí é um dos pontos que eu detecto uma fragilidade e que vai custar caro lá na frente, porque a vida não é fácil para ninguém. Por isso que a gente até mencionou o termo, né, adolescentes de 30 a 40 anos, ou geração neném, que tem aí seus 29 anos, não trabalham, não estudam, não constituíram família, não tem como se sustentar, dependem dos pais, são completamente despreparados para enfrentar a realidade da vida fora da proteção paterna. Então, isso é um problema muito grave, porque eventualmente ele vai ter que sair. E quando acontecer essa saída, vai haver um choque muito grande e muitos não resistem. Eu trouxe alguns dados aqui sobre saúde mental que eu mencionei.
Hoje, nós estamos vivendo numa sociedade doente mentalmente. E não sou eu que estou dizendo, são os dados que apontam. Aqui, para você ter uma ideia, tem um site, o Ipsos Global Health. Todos esses dados aqui, as fontes, eu falo com responsabilidade aqui, os dados que eu trago estão no meu site. Mas eles falam, sabe qual que é a maior preocupação em relação à saúde hoje no mundo? Assim, se perguntar para o mundo inteiro assim, olha, a tua maior preocupação com saúde, qual que é? Deixa esse convite para você tentar responder aí, você que nos acompanha. As pessoas vão falar câncer, ataque cardíaco, AVC, Alzheimer, Covid, não sei o quê. A primeira preocupação, a maior preocupação de todas hoje é a questão da saúde mental. Mais do que câncer, mais do que... Daí no segundo lugar, câncer, obesidade, AVC, ataque cardíaco e diabetes. Então... E no Brasil, eu acho que isso, não sei, Paulo, na tua percepção, eu vou trazer só um dado, que o Brasil é o país que mais consome ansiolítico no mundo. É incrível. A gente fala que tem muita essa imagem de que o Brasil é um povo festeiro, alegre, feliz. Para você ter uma ideia, o Brasil é o país com o maior índice de depressão de toda a América Latina. Isso percentualmente em relação ao tamanho da população. Exatamente. Proporcionalmente. Aqui, a pandemia gerou um aumento de 27,6% em casos de depressão no mundo inteiro. 1 a cada 5 profissionais brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Houve, em 2022, 18 milhões de demissões. Sabe por quê? Saulo, baixa esse ar-condicionado aí que tá me matando de frio aqui em cima. O Saulo quer me congelar. Recentemente, houve 18 milhões de demissões no Brasil, das quais 6 milhões foram voluntárias. Pessoas que não estavam mais suportando o seu trabalho. E partindo agora para mais no contexto de crianças e jovens, e isso aqui pode ser uma informação chocante, e eu trago aqui, fontes do CDC, que é como se fosse a Anvisa lá nos Estados Unidos. 1 a cada 3 meninas do ensino médio já cogitaram suicídio. 2 palavras que dá até um mal de falar assim, que nunca deveriam estar juntas, uma ao lado da outra. Um termo que eu nem sabia que existia até começar a estudar mais a fundo isso aqui, que é suicídio infantil. É uma coisa terrível, acontece, existe. Aqui eu trouxe um dados da Forbes, que nos Estados Unidos, o suicídio entre crianças de 10 a 14 anos é a segunda causa de morte no país. Nossa. Atrás apenas de lesões não intencionais. Então, nós estamos vivendo uma geração ansiosa, depressiva, dependente de celular, e aí a gente pensa, poxa, quem poderia imaginar que você deixar uma criança horas por dia vendo vídeos de 15 segundos no TikTok ia gerar esse estrago todo que nós Agora, estamos colhendo? Paulo, essa questão de... Eu fui pró-reitor universitário, sabe disso? E o curso de psicologia, na época, isso eu vou dizer a questão, deixa eu ver quanto que faz, mais ou menos, uns 10 anos, 8 anos, mais ou menos, fez uma pesquisa sobre essa questão do suicídio dentro da universidade. E eles eram apresentar para nós, na reitoria, os dados. Não vou lembrar agora, mas foi algo assim que me impressionou. Eu fiquei impressionado, não consegui quase dormir à noite. Pesquisa feita com os alunos, sem se identificar. Sim. A quantidade de jovens que tinham essa, pelo menos passava na cabeça, ou passou em algum momento, de se suicidar. É incrível, né? E acontece muito. A gente não escolhe, não escuta, não vê isso acontecendo, porque existe todo um protocolo de como isso é noticiado. Então, é uma coisa que, justamente para tentar conter isso daí. Mas isso é o efeito máximo que reflete causas anteriores, porque ninguém acorda com esse desejo. É uma coisa que vai se acumulando. Você concorda? Você não está bem de repente e de repente você, um belo dia, começa a ter... É o acúmulo de um problema, de uma angústia, de uma intoxicação na sua mente, onde a sua saúde mental está tão fragilizada, você está com depressão, ansiedade, tantos outros problemas, e acabam decorrendo para esse caminho. E hoje, está muito sério isso, muito, muito sério. Questão, e por quê? Se você me perguntar assim, poxa, por que aumentou tanto? Por exemplo, essa questão esses dados que eu mencionei, foi um aumento de 60% em relação a 2011. O que aconteceu de 2011 para cá? Uma das coisas que eu atribuo é o aumento e o alastramento das redes sociais. Eu acho que a rede social, na verdade, foi um mal para a sociedade de forma geral, que ainda nós vamos refletir no futuro o impacto que isso tem nas crianças
e jovens, né, Paulo? Muito. Existe o Jonathan Haidt, também um autor famoso, ele faz um cruzamento de estudos e atribui a principal causa do aumento de depressão, suicídio, ansiedade ao uso excessivo de celular e redes sociais. E aí, o TikTok, por exemplo, particularmente o TikTok, eu tirei da minha filha, tá? E desde então, assim, nossa, não fez falta para ela e tem sido uma bênção. Por que que o TikTok é tão perigoso? Porque ele surgiu com um novo conceito. Qual que era a diferença do TikTok para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para as outras coisas que já existiam? Vídeos extremamente curtos, de 15 segundos. E aí, tudo é pensado. Existe um design, inclusive eles estão enfrentando uma ação muito séria nos Estados Unidos, porque é deliberadamente projetado para viciar. Não é que aconteceu, ele foi projetado para viciar, assim como o cigarro vicia. Só esse movimento que você faz do TikTok, de fazer para cima assim, ele já simula a roleta de um cassino. Várias questões que não precisavam. Quando você baixa assim para atualizar o seu celular e tem aquela rodinha ali, tudo aquilo é para gerar uma recompensa, uma dopamina instantânea. E quando você pega o teu 15 segundos, e hoje, não sei se você acompanha, são 15 segundos o vídeo e 2 vídeos ao mesmo tempo, porque a criança já não consegue se concentrar em uma coisa só. Ela precisa do tema, a pessoa falando, e embaixo tem uma coisa satisfatória, que é alguém apertando uma massinha, uma outra coisa acontecendo. Então você veja, como se já não bastasse você reduzir a 15 segundos, Muita são luz, 2 muita vídeos, imagem, muita excitação, muito né? estímulo. E o Muito que estímulo. isso está gerando? Uma incapacidade de você se concentrar por mais tempo. Então a criança vai assistir a um filme hoje, se não tiver bom nos 2 primeiros minutos, ela já quer mudar, já quer voltar para o YouTube, já quer voltar para esses vídeos acelerados. E também, dica para pais e professores que a gente não sabe, sempre procure afastar a tela. O celular é pior que um tablet, que é pior que uma televisão. Porque quanto mais perto da tela, mais a criança se fecha dentro de um mundo ali e deixa de interagir com os seus entornos. E aí, Ronaldo, você vê a grande diferença para a nossa geração. Eu fui a última geração, acredito, que cheguei até a faculdade sem celular. Então, o meu ensino médio, eu não tinha celular, e-mail, tinha computador, tal, essas coisas. Mas eu ainda era de andar de bicicleta, de sentar no meio-fio, de jogar bola, de ter mais contato com a natureza, de praticar exercício, de uma série de coisas. E hoje, esse vício, e nós adultos também, eu me incluo, eu também... Não, a gente não consegue mais ter o ficar sem fazer nada. Não consegue. A ansiedade. Você concorda que se você está numa fila e você automaticamente precisa tirar o celular porque você não tem capacidade de... E a gente faz isso. Faz. Você Todo mundo, todos fazem. Todos. Você tá na cozinha da tua casa, você vai pro quarto, você leva o celular. Você volta pra cozinha, você leva o celular. Então, ele fica como uma coleira eletrônica. E se nós adultos já temos dificuldade de controlar isso, quem dirá uma criança? Por isso que ela não pode ter toda essa liberdade de ter à vontade essas coisas, porque esse mau uso vai causar danos terríveis para a psicologia dela, para a sua vida, para a sua saúde mental. Então, esse problema, Ronaldo, é muito sério. E o que nós, pais, escola, educadores, podemos fazer para conter isso que está se alastrando e que, se continuarmos nesse caminho, estamos no rumo de um futuro distópico, onde, como nós mencionamos, saúde mental afetada, ansiedade, depressão, baixa resiliência. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, com 18 anos, estavam lá na Normandia. Nossa, era uma realidade muito dura. Com 18 anos, você já era um homem formado, assim. Meu pai mesmo, com 20 e poucos anos, já tinha família, casa. Hoje, a gente tem esses adolescentes com 30 anos dormindo no sofá de casa. E qual que é o efeito, qual que é o rumo que nós queremos dar para nossa sociedade assim? Você mencionou aquela frase, né? Vamos ver se a gente acerta aqui. Que a frase original fala, tempos difíceis geram homens Olha, fortes. preste bem atenção nessa frase. Essa frase que nós estávamos conversando nos bastidores aqui, eu acho que ela traduz exatamente o que são gerações mais fortes, mais resilientes e gerações mais de cristal, Sim. né? Eu não sei de quem que é essa frase, mas eu acho ela fantástica. Então, repete de novo, se você não lembrar, eu te ajudo, Paulo, mas eu acho que ela retrata o que nós vivemos. Ela é a base para uma discussão muito boa, que diz o seguinte: tempos difíceis geram homens fortes. Homens, tá? Porque é a frase original, mas obviamente mulheres também. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos.
e homens fracos novamente geram tempos difíceis, e nesse ciclo nós vamos caminhando. Eu, Paulo Machado, pessoalmente, se você me perguntar onde estamos nisso daí, estamos colhendo os frutos de uma geração muito forte que nos proporcionou Pós-guerra. uma série de confortos pós-guerra, e hoje estamos preparando É, filhos fracos para o futuro. Eu fico pensando, na verdade, assim, ó. Meu filho tem 10 anos, vai fazer 11 e, por exemplo, acho que foi o bisavô da minha esposa. 11 anos, ele veio da Europa, sozinho, num navio, sem dinheiro, Sim. e caiu no Porto de Santos, e a partir dali, Fez a caiu, vida. e fez a vida, e ficou muito bem sucedido, na verdade, em São Paulo. E depois os filhos destruíram tudo. Mas mostra, eu fico imaginando o meu filho, daqui a um ano, pegando um navio, numa condição muito mais precária que de hoje, cair num lugar que não conhece, que não fala a língua e ter que se virar. Nem Eu não Uber, consigo- a gente já não manda ele de Uber, né? Aí que tá. Aí você vê o que era uma geração forte, na verdade. É. Que nós estamos falando isso pós-guerra, os imigrantes Sim. que vieram, mesmo antes da guerra, né? Frio, fome, guerra. Então eles vieram e oportunizaram porque essa questão também não é de uma geração para outra, assim, daqui a 10 anos esse dá um ciclo, né? Aham. Ah, 30, 40, 50 anos, então. Essa geração, talvez, que foi nossos pais, nossos avós, permitiram que viesse uma condição socioeconômica melhor para nós, e isso foi se traduzindo mais fácil ainda para os nossos filhos, né? E hoje tu começa a gerar, talvez, aquela curva que você começa a gerar uma sociedade mais fraca, entre aspas, no sentido de resiliência. Eu vejo Paulo, dando o meu exemplo, tenho o privilégio de morar num grande condomínio aqui de Curitiba, é o maior, na verdade, tem 200 casas, então é uma mini cidade. Isso é muito bom, porque ele brinca na rua, tem um monte de amigos, tem bicicleta, aquela coisa que a gente fala que é tão importante. Então, eles não ficam tanto tempo em tela, celular ou TV, porque eles têm muitos amigos. Só que tem um lado, na verdade, que me preocupa, é essa questão de bolha. Uhum. Hoje eu vejo o seguinte, onde que o meu filho meus filhos convivem? No condomínio, que é uma bolha, na verdade, fechada, murada, que não tem risco, não tem carro correndo. Tanto é que se eles vão pra rua, eu tenho que me preocupar, porque eles atravessam a rua como se fosse atravessar no condomínio. Acho que todo carro vai andar devagar, não tem Aham. perigo de roubo, não tem nada. Dali para uma escola também que é fechada. Ou muitas vezes você vai para um comércio que é shopping que é fechado. É, Então eles acabam vivendo, de certa forma, em redomas, redomas. né? E isso é ruim. Muito ruim, até pelo contexto que nós vivemos aqui no Brasil, de não ser um país que proporcione uma segurança, assim, e a gente acaba se sujeitando a isso. Mas eu tenho muitos amigos também, lá no Alphaville também, grande condomínio, e acompanho muito, já trabalhei com vários pais lá, e são você no futuro, arrependidos. Por quê? Porque eles falaram assim, partindo de um desejo muito nobre e amoroso de um pai, que fala assim, eu sofri muito para conquistar tudo aquilo que eu tenho hoje, eu não quero que meu filho sofra tudo o que eu sofri. E aí gera justamente isso. O pai acaba privando o filho de todos os sofrimentos ou todas as situações que poderiam gerar dor, frustração, mas que forjam o nosso caráter e a nossa resiliência. E aí, nessa redoma que nós vamos construindo o nosso filho, geramos um ser frágil, incapacitado para enfrentar os desafios da vida adulta. E quando ele sai, e inevitavelmente ele vai sair, ainda que ele tente prolongar, e muitos tentam prolongar essa estadia, essa adolescência, a nossa vida é cíclica. Você evolui, não é uma linha perene. Eu, por exemplo, tive um grande salto de evolução quando eu pedi a minha esposa em casamento. Eu saí de um compromisso para um juramento eterno e avancei na minha vida. Depois, quando eu saí da casa dos meus pais, agora eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que saber conviver a dois. Faz com que a gente cresça. Agora, a gente teve uma filha. Poxa, a gente precisa cuidar dela. Então, e se você não vai passando por esses marcos do desenvolvimento e você acaba vivendo numa eterna adolescência, você perde várias oportunidades de se tornar um ser humano integral. Não quer dizer que todos devam ser pais, mães, cada um tem um caminho para seguir na sua vida, mas eu me refiro a esses que tentam afastar as responsabilidades
para ficar vivendo nessa vida muito confortável que lhes foi proporcionada. Mas, como eu falei, a saída é inevitável. E por mais que você tente prolongar isso, um dia você vai precisar colocar o seu currículozinho debaixo do braço, bater, vai saber o que é ter um líder, um chefe, que vai ser mais rigoroso. E se você não está minimamente preparado, você vai se frustrar, vai cair em desespero, em depressão, em drogas e tantas coisas, justamente por não ter passado por tudo isso. Tem pessoas, inclusive, que às vezes você vê assim, pessoas muito bem-sucedidas hoje, grandes empresários, médicos, executivos, e você analisa a história deles. Eu tenho o privilégio de ter alguns mentores. Por exemplo, um executivo que eu conheço, que é um mentor, uma pessoa muito querida para mim, quando era pequeno, ele tinha que caminhar 5 quilômetros em chão batido para ir até a escola. 5 para ir, 5 para voltar. Se tava sol, é aquele pó que é insuportável. Se tava chovendo, é aquela lama. Então, mas você veja, e ele tinha que suportar isso. O próprio Pio, o Pio é um que com 14 anos teve que começar a trabalhar para sustentar a mãe e tantos irmãos. E daí você vê depois ele, poxa, reitor do Positivo, Academia Paranaense de Letras, tudo que ele conquistou. Você, nossa, poxa, esse cara foi privilegiado. Até essa questão de privilégio também é uma coisa... Você olha assim, até por questões de cor da pele, disso, daquilo, tem toda uma discussão em volta disso que eu acho muito válida, mas, por exemplo, você olhar para uma pessoa que nem esse meu mentor aí, que teve toda essa infância sofrida, com 10 anos já estava trabalhando, e hoje é muito rico, muito bem sucedido, mas por quê? Justamente porque ele teve que enfrentar todas essas dificuldades que forjaram nele habilidades e competências que o fizeram capazes de construir tudo isso. E quando ele, na hora de transferir isso para o filho, faz o contrário, ele cria um ser frágil e despreparado para construir isso. E uma coisa interessante, por exemplo, eu tenho muito essa consciência e essa preocupação, o tempo todo eu discuto com meus vizinhos, com a minha esposa, é uma preocupação muito forte em mim, mas eu talvez tenha essa preocupação porque eu estou no meio educacional, porque a gente faz muito evento, escuta muito sobre isso, e talvez grande parte dos pais não tenha essa percepção. É aquilo, eu vou proporcionar para o meu filho uma situação que eu não tive, né, quando tem condições, não tive, cria às vezes a criança frágil, numa bolha, e acha que ótimo, o meu filho está protegido aqui dentro. Está protegido fisicamente, talvez, né? Não tem perigo de roubo, não tem perigo de assalto, está numa bolha, mas isso aí, não só a resiliência, eu acho que para a saúde mental dele, Também, isso faz claro. muito mal. Com certeza, porque o papel do pai, Ronaldo, não é só amar e proteger, e sim prepará-lo para a vida quando você não estiver mais aqui. É prepará-lo para a vida futura. E não quer dizer que o pai não possa dar confortos ao filho que ele não teve. Pode. Mas desde que ele também imponha disciplina, que ele ponha regras, que ele imponha limites. E Samitiba tem uma frase que, falecido já, né, educador, dizia assim: pais que não disciplinam os filhos terão que sustentá-los por toda a vida. E é muito o que acontece. E desde muito cedo hoje em dia. É impressionante como hoje, até, não sei se é o Cortella que fala o termo infantocracia, que na casa quem manda é a criança de 2 anos, que escolhe onde vai sentar, o que quer comer, o que está passando na televisão, isso. E a criança cresce sem ter noção de hierarquia, de autoridade, de respeito a regras, de uma série de disciplinas que são importantíssimas para a vida. E como ela não passou, hoje a maior frustração dela, se o Netflix demora para carregar, ela já surta. Deixei o celular da minha filha para consertar no shopping, e o rapaz lá da iPlace, da loja, enfim, falou que teve uma criança que deixou o telefone para conserto e ele perguntou: quanto tempo vai demorar? Ele falou: olha, em torno de 1 hora. Diz que a criança a cada 10 minutos voltava ali: já tá pronto, já tá pronto, já tá pronto. Com uma ansiedade, porque não conseguia ficar separado 1 hora do seu celular. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Agora, Paulo, falando um pouco disso de criar pessoas sem resiliência, pessoas fracas para enfrentar um futuro, olhe esse caso que eu vou contar aqui para vocês que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Quando era pró-reitor, Paulo, da universidade, chegou um caso para nós, uma briga que teve no estacionamento
da mãe de um aluno da universidade com uma aluna. E aí eu fui entender por que aconteceu a briga. Olha o absurdo. A mãe desse aluno, acho que o aluno, se eu não me engano, era de odontologia, fazia o segundo, terceiro ano de odontologia. E esse campus que eu trabalhava aqui, que é a Universidade Positivo, você conhece, é um campus que tem estacionamento gigantesco, é um campo... Não falta estacionamento. Não falta estacionamento, né? É gigante, mas olha, Paulo, o que essa mãe fazia? Ela acordava cedo, colocava um roupão, ia de pijama, então ela só colocava o roupão, pegava o carro dela para estacionar o carro mais perto da sala possível do filho. Aí ela ficava esperando, guardava a vaga, porque depois iam chegando os outros carros e usando os espaços ali, obviamente depois você vai ter que estacionar mais longe. E aí quando chegava o filho dela de carro, ela tirava o carro dela pro filho colocar, porque o filho ia mais tarde, não queria ir tão cedo para a escola. Chegava mais perto da aula começar, né? E daí ela tirava o carro da vaga, o filho colocava na frente da salinha de aula dele para ir para a sala de aula. E a briga aconteceu um dia porque a hora que ela foi chegar, ela já se acostumou com aquela vaga. Como ela chegava muito cedo, aquela vaga era dela. E por algum motivo, um dia uma aluna chegou e colocou o carro ali antes dela chegar. E ela foi brigar com ela e falou, não, essa vaga é do meu filho. Olha, o exemplo que você trouxe é perfeito para ilustrar esse grande erro que a gente... Primeiro, a questão de ausência de respeito às regras. Não, o estacionamento é de todos. Quem chega primeiro, não existe a vaga do meu Mas filho. pense esse menino, o mal que essa família, que essa mãe está provocando, na verdade, na vida desta criança, né, Paulo? E sabe qual que é o mais perigoso? Porque sob a ótica dessa mãe, ela está fazendo uma atitude de amor. E quando você usa a palavra amor, parece que você está fazendo algo nobre. Olha como eu sou carinhosa com meu filho. Olha como... Daí você fica criando teu filho como um bebê até a idade universitária, e quando ele vai sair e tomar as porradas da vida, ele desaba na primeira. Você falou a geração de cristal, geração mimimi, ou lá nos Estados Unidos eles têm um termo que é snowflake, que é um floquinho de neve, assim, que se você encostar, acaba tudo. E isso daí, Ronaldo, é muito grave, porque aqui fica a reflexão para nós que somos pais, para quem está nos acompanhando, para professores também. Tem que ter regra. A minha filha estuda num colégio que eu gosto muito aqui em Curitiba, e a diretora, ela é rígida, ela é assim, e eu respeito isso. Tem que haver uma rigidez em questão de regras e disciplinas. Você não pode adaptar o mundo aos desejos da criança, aos desejos, porque senão você crescer sem saber respeitar regras, acontece casos como esse. E é impressionante como isso está se popularizando. Eu vi até... E a frustração, né, Paulo? Eu acho que assim, ó, talvez aquilo que você falou, uma geração, talvez a nossa geração, já mesmo, meu pai é um pouco mais velho, mas talvez o teu não, já é uma geração que não sofreu tanto como no passado, mas mesmo assim sofreu mais, porque ele não quis transferir esse sofrimento, essas frustrações para o filho, né? Então ele fala, não quero que o meu filho tenha frustrações como eu tive. E aí ele vai criando essa criança fraca, essa criança, na verdade, que não tem resiliência, né? E não faz, ele não dimensiona o mal que ele está causando, na verdade, nesse filho. Aí ele pega o filho hoje, ele fala, mas meu filho está depressivo, ele não consegue entender o porquê, mas eu dou tudo. Olha o amor que eu dou para o meu filho, aquilo lá. Na verdade, uma mãe dessa, ela olha, mas por que disso? Olha o amor que eu dou para o meu filho. Ele não sabe reconhecer tudo que eu fiz por ele. Como você ensina um filho a valorizar algo se você não o submeteu ao contraste? Por exemplo, se você tem o privilégio de morar num condomínio também, que é uma parcela pequena da população que tem condições disso, né? Como é que você vai ensinar, ou para a realidade do Alphaville ali, por exemplo, para o filho, que a realidade não é 3 viagens internacional por ano, que não é comer o que você quer, a hora que você quer, o melhor. Por isso, você tem que, como pai, o dever de submeter ele a aprovações, de submeter ele a regras e disciplinas, de mostrar que a vida não é essa redoma, a vida é muito mais do que isso. Você é privilegiado por estar aqui, e esse privilégio pode se tornar uma maldição na sua vida, porque você teve tudo, todos os confortos, não desenvolveu habilidades necessárias, e agora que você precisa caminhar com as próprias pernas, você não tem capacidade. Enquanto que outros que passaram por muitas dificuldades foram através desse sofrimento, através dessas provações que desenvolveram
essas habilidades e construíram uma vida muito bem sucedida. E aí Então, eu vejo, Paulo, talvez, vamos pegar essa questão, né? Da escola pública e escola particular. E muitos falam, não, mas a escola particular ela é melhor. Talvez muito em alguns aspectos cognitivos, mas eu acho que ela deixa a desejar, que a escola pública talvez tenha um papel muito melhor nesse sentido, de criar pessoas mais resilientes, uhum, né? Tu pega quantas escolas que eu já visitei, inclusive, de cidades muito pobres, lá num canto que a criança tem que pegar cedo, andar às vezes 5, 10 quilômetros, aquela situação que você falou de andar em estrada de chão. Mas olha, talvez eles estudam numa escola, às vezes sem condição, sem recursos, sem equipamento, que dificulta o desenvolvimento de competências cognitivas, técnicas, mas socioemocional, muitas vezes a criança é muito mais forte. sim, Porque ela passou por mais provações sim, nesse sim. sentido. Tem uma né? casca mais grossa, Tem né? o que a gente fala, tem uma casca mais grossa. É. E talvez hoje, e aí nós podemos voltar também a falar das competências socioemocionais, Paulo, até porque já estamos aí quase se dirigindo para o final, eu vejo que no futuro a questão das competências socioemocionais são mais importantes do que a competência técnica, era dominar bem geografia, história, português, matemática, tudo mais. Eu vejo que hoje essa criança que é criativa, que às vezes ela tem lá, o pai fala, ela não tem condições, ela não tem um brinquedo, e ela tem, que era um pouco do que foi a minha infância, Uhum. né? Aquilo que eu falei, eu tinha caixa de madeira, uma caixa de prego, um martelo, e era isso, e você faz, tu ficava imaginando, o que eu vou fazer com isso? As coisas não vinham prontas. Você não ficava no TikTok, Não né? ficava no TikTok, as coisas não estavam prontas. E isso faz com que a criança imagine, que ela crie, e isso gera criatividade, Sim. faz com que você seja uma pessoa inovativa, que você Sim. pense, Uhum. né? E hoje, quando a criança recebe tudo pronto, na verdade, não faz com que essa criança imagine. Sim. Tem uma questão que hoje os pesquisadores dessa área falam muito, o fato de você ter um momento, a criança precisa ter um momento do não fazer nada, Uhum. que é o que eles chamam hoje tédio, Uhum. né? Tem que ter um momento de tédio. Não sei se isso acontece com os teus filhos, mas hoje com a geração quase não... Se ele não tá sem fazer nada, ele fala, que tédio. 5 segundos. 5 segundos para entrar em tédio. E o tédio é importante, porque o tédio vai fazer, na verdade, que essa criança seja... ter ideias. Sim. Né? Então é muito importante ter esse tédio. Eu sou, Paulo, católico, e eu tenho procurado ir frequentemente na missa, até porque a missa da região que eu moro ali, o padre, eu gosto muito dele, um cara que tem uma boa fluência, fala muito bem, uma pessoa muito culta, e eu gosto de ouvi-lo. Mas mais do que isso, para levar meus filhos. Até por uma questão de valores, é uma questão de crença minha, de preparar em termos de valores e tudo mais. Mas tem um aspecto principal que para mim tem um valor muito grande, principalmente para minha menina que é menor, que talvez não entende muito do que o padre fala, e parábola e tudo mais, mas é o momento do tédio. Sim. Ela tá lá, parada, e ela não pode conversar, porque se ela conversa, não pode falar, né? Então ela tá lá, ela tá assistindo a mim sem entender, mas ela tá no momento do tédio dela, pensando, o que aquela cabeça está pensando naquele momento, porque ela está sem fazer nada. E sabe o que mais ainda, Ronaldo? Você está ensinando a ela que não é só o que você quer fazer ou você tem vontade de fazer, é que você vai fazer. Que ela fala, eu não quero, Sim. é chato. Falei, não, mas é importante, vai. Na vida tem coisa, se cada um começar a fazer só o que dá vontade, o que tem vontade de fazer na hora, e isso que você... Eu tenho o mesmo desafio de levar a família para missa todos os domingos, tudo. Às vezes parece que estão indo no Calvário, né? Estão indo em direção à cruz, mas... Sabe que o meu filho mais velho é uma coisa interessante, porque a minha mãe me obrigava a ir, e tinha um lado ruim, que minha mãe me obrigava a estar no meio da brincadeira com as crianças, e ela me tirava, ela vai pra missa. Então eu já não gostava, né? Eu sempre criei uma implicância, assim, nesse sentido, mas o meu piá, ele quer ir, ele gosta, assim, ele acha legal. Isso daí tem a ver com talentos, personalidade, ele tem uma afinidade, né? Tem pessoas... Mas isso de, olha, não, mas você vai, porque lá em casa, eu sou mais conservador na educação no sentido de que existe uma hierarquia, eu mando, você obedece, existe diálogo, existe ouvir, mas aqui não é no mesmo nível. Eu faço com que elas entendam que existe uma hierarquia. Nunca bati, nunca levei o tom da minha voz com as minhas filhas, nunca precisou, mas lá é a questão, tem um livro também, O Monge Executivo, que ele fala assim sobre o amor e o respeito. Então, por exemplo, se você educa seu filho
São duas asas e você precisa das duas coisas ao mesmo tempo. É amor e autoridade. Se você educa só na base do amor, que é essa mãe aí que guardou a vaga para o filhinho acordar mais tarde e chegar lá na frente, e você, só na base do amor, perde a sua autoridade, você vai ter um filho que não te respeita, não respeita a sua autoridade. Esses dias eu vi um vídeo também que me chocou, que era a filha puxando o cabelo da mãe. Você vai me levar na festa ou não? A filha tinha 15 anos, assim. E a mãe, tá me machucando. E o pai ali olhando, filha, solta ela. Você vai ou não vai? Se você não, eu não vou soltar o teu cabelo. E você cria um monstrinho dentro da tua casa em nome do amor, por causa que você perdeu essa autoridade. Se você vai só pro caminho da autoridade, como era mais os nossos pais, sabe? Eu mando, você obedece, ponto final, é assim e ponto... Você vai E também não demonstravam tanto carinho, né? Não tinham essa parte de afeto, né? Se você for só por esse caminho também, você vai ser obedecido porque você tem autoridade ali. Ele depende de você, existe uma relação. Só que você vai ter um filho que te odeia, você não vai ter diálogo, você vai ruir a ponte entre você e ele. Então, o grande desafio de nós, pais e educadores, é manter esse equilíbrio e essa autoridade. E esse equilíbrio não é que você sintoniza que nem nos botões do Saulo ali, ó. Encontrei o ponto certo, tá aqui, agora vai uma linha reta pro final. Não, ele oscila. Há momentos que eu preciso usar mais do meu amor lá em casa. Acolher amor. Há momentos que eu preciso usar mais a autoridade. E esse discernimento que vem com a sabedoria, com o passar do tempo, com a experiência, que é muito difícil, é um desafio para todos os pais e educadores. Não tem manual, né, Paulo? Não existe. Mas essa questão que você falou do tédio ali, tem um livro muito bom, que eu até descobri ele quando estava no aeroporto, lá em Nova York, li ele em inglês, inclusive, mas já está traduzido e ele se chama O Foco Perdido, que nós, nessa geração acelerada de hoje, nós estamos perdendo a nossa capacidade de manter o foco, de nos concentrar. E aí, tudo é raso. Os relacionamentos são rasos. Eu vou conversar com você, eu já começo a mexer no celular. Eu não pergunto como é que você está. Como é que tá a tua família? O que aconteceu? Aquele teu problema que você tinha, sabe? Não tem mais essa ansiedade nossa, talvez, essa questão de você... Porque, claro, tu vai conversar com uma pessoa, às vezes a pessoa tá num assunto que para você é um tédio. Uhum. Ela tá falando sobre alguma coisa que não te interessa. 2 segundos, Você a tua desliga. mente... Você desliga. Você desliga. É como eu falei, a criança hoje em dia vai assistir a um filme, poxa, tem 1h30 o filme. Não, eu prefiro ficar 1h30 assistindo centenas de vídeos de 15 segundos. Eu vejo minhas crianças, por exemplo, vamos assistir um filme, eles não querem assistir filme, mesmo filme infantil. Por quê? Eles não querem, eles querem coisa rápida. Ele tem um termo que é attention span, que é o tempo que você consegue manter a sua concentração em alguma coisa. E esse tempo está reduzindo gradativamente com essa sociedade moderna na qual nós estamos vivendo. E aí você vai fazer um assunto, sua opinião é rasa, porque você não se aprofundou nesse assunto. Você dá opinião na internet, você fala um monte de coisa, raso. Você tem relacionamentos rasos, você não consegue ler um livro, você não consegue se concentrar por longos períodos, você não consegue se afastar do celular por longos períodos, e aí tudo isso está culminando em aquilo que a gente falou, num aumento de ansiedade. Mas é óbvio, a relação de causa e efeito aí é muito clara em tudo que está acontecendo e o resultado que nós estamos colhendo. E aí a gente está num caminho de aceleração disso. Ou a gente altera esse rumo e as crianças e os jovens por si só não vão ser capazes de fazer isso. Por isso entra o papel dos educadores e dos pais em imporem limites e terem disciplina e terem autoridade também, ainda que essa autoridade seja munida por muito amor, é muito importante, porque senão eu sinto às vezes que nós estamos, eu vejo coisas aí que, assim, parece que a sociedade está indo para o precipício, e não é o rumo que a gente... Quantas coisas, por exemplo, que hoje acontecem que geram tudo isso, na nossa época a gente não tinha essas preocupações, a vida parecia tão mais simples, tão mais agradável, tão mais fácil, você chegava da escola, fazia a tua tarefa, ia jogar bola com teus amigos, brincava ali, sabe, era uma coisa mais... E hoje... a menina vê o corpo perfeito da outra no Instagram e já não tem aceitação do próprio corpo. Ainda mais hoje que você consegue, né, com inteligência artificial, você vê que tudo é fake. Então ela se vê, às vezes, bem isso, do corpo dela, e ela vê uma imagem de uma amiga dela que talvez nem tenha aquele corpo todo, mas é adulterada, com um sorriso lindo no rosto, porque é na hora só da foto, né? A gente sabe disso. Sim. E dela fala, puxa vida, como eu queria ser essa pessoa e eu não sou. É verdade. Você sabe que uma conquista que o Brasil teve... Paulo vai separando mais nas perguntas ali nesse tema, tá? Porque a gente já tá ainda caminhando. Se deixar que eu e o Paulo vamos mais 3 horas. Mas uma conquista muito grande que nós tivemos, para falar coisas boas também, né? Foi, por exemplo, a redução do tabagismo no Brasil.
Eu tive a oportunidade de morar na Europa lá, ainda é muito forte, países árabes, China, Sim, as pessoas fumam muito. Aqui no Brasil, poxa, quando a gente era criança, o fumava. cigarro era uma coisa que estava dentro dos aviões. Você Uhum. consegue imaginar hoje, você contar para uma criança que no avião tinha a seção de fumantes dentro do avião. Meu Deus, hoje em dia, a minha filha, ela viu uma vez na praia, a gente tava caminhando um cara com cigarro à noite, viu a bituquinha lá laranja. O que é aquilo, papai? E ela já tinha uma certa idade, então ela nunca tinha sido exposta assim ao cigarro. Você veja que maravilha que nós conseguimos. Foi rápido, até uma mudança rápida. Muito rápida, e é um estudo fantástico, assim, desde a proibição de propagandas e várias coisas que tiveram. Mas em contrapartida, parece que o capeta não descansa, né? Assim, já sai um vício e já entra outro no lugar, né? Então, agora tem o vapor e tal, mas obesidade e celular. Celular é o novo cigarro. Hoje em dia, a dopamina, tudo, tira, e nós, e eu me incluo também, eu não quero ser moralista aqui de falar que o Não, Paulo... nós somos assim. Sim, sim. Nós somos assim. É bem isso. Não dá pra dizer, nossos filhos. Né? Não. Então, e se nós... E aí que entra o principal. Parte do nosso exemplo. Então, a gente tem que se policiar. Ainda que a gente admita que, poxa, eu uso mais o celular do que eu gostaria de usar. Começa a se policiar. Tem aplicativos aí que limitam, ele conta aí durante a semana, você usou tanto tempo o teu celular, eu tento ficar tentando baixar assim. E há ferramentas, porque isso gera um vazio existencial muito grande, Ronaldo. Quando você chega... Tem um livro muito bom também, O Milagre da Manhã, que fala que a sua vida é um reflexo daquilo que você faz nos primeiros 90 minutos do seu dia. Então, se você acorda de manhã, dormiu bem, acorda num horário adequado, faz uma meditação, uma oração, uma caminhada, um exercício, um planejamento do seu dia, toma um café da manhã, você prepara o seu dia para você ter um dia produtivo e cheio de realização. Agora, você dormiu atrasado, dormiu de madrugada 2 horas porque ficou vendo o celular, e isso aqui, a gente entra no modo automático, zumbi, se de repente você tá ali vendo YouTube, shorts, esses curtinhos, não sei o quê, quando você vê foi 1 hora assim, ó, pá. Daí você dormiu atrasado, acordou cansado, acordou atrasado, engoliu um café, correu, pegou o trânsito, você já preparou o teu dia para ser uma porcaria. E quando eu vejo um jovem, um adolescente, e nossos filhos não estão imunes a isso, a acordar, e a primeira coisa que fazem, pegam o celular e ficam na cama ali um tempão vendo o celular, você já destruiu o seu dia. Destruiu. Por isso que a sabedoria dos antigos é muito válida. Lembra quando a sua avó falava, a sua mãe? Primeiro a tarefa de casa, depois você vai brincar. Você ensina, ainda que instintivamente, primeiro você precisa fazer a sua obrigação, a sua responsabilidade, e depois você pode usufruir da recompensa. E o que a gente está fazendo hoje é o contrário, olha, é recompensa à vontade, você não precisa merecer a recompensa. E aí, a criança acha que a criança, o jovem, adolescente ou adulto também, vai achar crescendo que o mundo deve muitas coisas a ele. Que ele tem que ter a vaguinha dele ali, porque a mãe dele sempre reservou e agora, como é que não tem? E daí, flertam com outras coisas ali, se isentando da responsabilidade, desse senso de merecimento. E é tão melhor, Ronaldo, quando você conquista algo que você mereceu. Uma medalha de ouro, ela só tem valor se você treinou, competiu e venceu. Porque se eu for ali numa loja, na Centauro, comprar uma medalha de ouro, tá aqui, ó, dá pro teu filho. Ah, porque ele... Sabe, desculpa te interromper, mas eu vou te dar um caso. E aí eu critiquei a escola, na verdade. Meu filho, ele participava de competições de judô. E ele foi, quando era criança, assim, foi participar de um campeonatinho da escola e tal. Perdeu. Ganhou uma, perdeu outra. No final, todo mundo recebeu medalha. Entendeu por quê? Porque se não desse medalha, as crianças poderiam se frustrar. Aí se chora, o pai vai lá e critica a escola. Fala, escuta, vocês mandam aqui, o meu filho perdeu, olha aqui o que vocês fizeram. Agora meu filho tá chorando. Agora vamos analisar essa cena e ver o que a gente tá ensinando para essa criança. Na vida é assim, ó, todo mundo ganha medalha, todo mundo chega em primeiro lugar e a criança vai crescendo assim. Daí quando ela vê que, na verdade, não é bem assim a história depois que você entende, se frustra. Tem aquela charge, você já deve ter visto, Ronaldo, porque é bem popular no meio educacional. Na primeira imagem tá assim, uma nota baixa, o pai, a mãe bravo com o filho e a diretora brava com o filho. Daí, isso era como era antigamente, né? Hoje, para quem também tá nos escutando, a segunda charge era o contrário. Era a nota baixa, o pai, a mãe e o filho bravos com a diretora, como se a nota baixa do filho fosse culpa do professor ou da escola. É a mãe que guardava a vaga pro filhinho ali. Você veja que inversão de valores. E daí,
percebe como fica clara essa relação de causa e efeito? Nós estamos gerando uma geração fraca e despreparada para enfrentar as dificuldades da vida adulta. Mas por quê? Tá tão óbvio, tá tão evidente diante dos nossos olhos. Saulo, diga lá, vamos pra gente, senão nós vamos ficar aqui, já tá quase 1h30 aí. Diga se tem perguntas aí nessa linha aí, Saulo. Tem sim. Eu tenho aqui 5 perguntas. Não sei se vai dar Vou tempo fazer pra meio resolver. ping-pong, assim. É, meio talvez. rápido. Algumas são parecidas. Eu vou fazer todas porque elas têm mais ou menos a mesma linha ali, tá? De raciocínio. A primeira é do Rodrigo. A Pode pergunta ler, dele é... até pula os nomes, errar, vamos direto, tá. porque nós estamos chegando no final aí. Fechou. Errar faz parte de aprender. Como mostrar isso para as crianças? E aí a segunda pergunta é como a gente pode ajudar as crianças a falar sobre o que estão sentindo? A terceira pergunta, contar histórias pode ajudar as crianças a aprender sobre ser forte e corajoso? Como? Eu acho que a gente pode até fazer no formato ping-pong. Sim, eu acho que contar história é uma técnica fantástica porque você consegue prender a atenção da criança e transmitir. Jesus falava por parábolas, não é à toa, porque ela tem esse poder de prender. A primeira é a questão de errar, né? Isso. O erro é parte do processo de aprendizagem. Se você não está errando, Nós tivemos você não está recentemente tentando. um evento agora que a palestra foi isso. Sobre O erro como um processo de aprendizagem. É inevitável, ninguém aprende sem errar. Se você não está errando, quer dizer que você está estagnado, você não está aprendendo. A segunda é como... Inclusive incentivar o erro, incentivar a pessoa a Isso. tentar mesmo que erre, né? Aqui E não vocês têm punir o erro. Exatamente, você tem um business aqui, o Instituto Casagrande. Se você é uma pessoa assim que é intolerante a erros, você vai castrar seus colaboradores e não vão permitir com que eles cresçam. Pelo contrário, delegue Ó, o responsabilidade. Saulo avançou, eu vive errando o Saulo aqui. É CBR, né, Saulo? Mas faz parte. A segunda qual que era? No ping-pong? A segunda, como a gente pode ajudar as crianças a falar sobre o que estão sentindo? Sim, isso perguntando, incentivando, criando um espaço de segurança onde você fala, você pode confiar em mim. Minha esposa falou um negócio fantástico assim, que ela quer ser o tipo de mãe que tem sim um certo nível de amizade, ainda que eu acho que mãe não é amiga de filho, existe sim uma amizade entre mãe e filha, mas que ela quer assim que a minha filha pense, não posso contar isso para minha mãe porque ela não entenderia. E esconde, ela pede, não, eu posso contar isso para minha mãe porque ela saberia como me ajudar a resolver. Então, que se estabeleça sempre uma relação e um espaço de confiança para que as pessoas, o jovem, a criança, sinta abertura de falar sobre isso. Tem uma última pergunta. Nós temos tendência a reproduzir padrões. Se tratando da criação dos filhos, isso parece ser inconsciente. Como não reproduzir atitudes ou métodos que foram destrutivos e substituí-los por métodos mais construtivos na criação dos filhos? Bom, aí a mesma coisa, tomando consciência. Eu fui educado por uma outra geração, meu pai era bem rigoroso e cometeu excessos, e como qualquer pai, ele fez o melhor que ele sabia, e eu amo muito e agradeço toda a educação que eu tive. Que eu faço disso tudo? Filtro. Olha, muita coisa foi boa, eu vou aproveitar isso e vou transmitir às minhas filhas, e o que não foi bom, eu vou descartar. Então, eu acho que está sempre no equilíbrio. Esse conceito leve adiante, assim, do amor e da autoridade. Você precisa ter as duas coisas, porque se você tem só o amor e o diz sim pra tudo, e a criança não sabe ouvir não, e não sabe lidar com frustração, e você vai ter problemas e você falhou no seu papel de preparar seus filhos para o futuro. E professores e educadores também. Ao mesmo tempo, a autoridade sozinha também não é suficiente. Você não quer ter, não é uma relação de um sargento com um soldado, mas ao mesmo tempo, a combinação disso, e às vezes você precisa mais de um e mais de outro. Esse é o desafio que nós temos como pais educadores. É isso, Saulo? É isso, Tá, joia. Obrigado. Alguma consideração a mais, Paulo? Você gostaria de... Estamos chegando 1h30 já de programa aqui. Alguma questão, um recado final aqui? Podem falar direto para... Legal. Se você me permitir, então, para finalizar, você mencionou a palavra sucesso, né? Eu vou compartilhar a minha definição de sucesso com as pessoas. Então fala direto aqui para nossa câmera. O título do meu livro, O Verdadeiro Sucesso, é uma composição de 3 coisas que eu falo. Se você conseguiu alcançar essas 3 coisas simultaneamente, você alcançou o que eu considero, Paulo Machado, o verdadeiro sucesso. A primeira delas é você ser capaz de alcançar a excelência de si mesmo. Você ser capaz de fazer florescer todas as potencialidades que você carrega e se tornar a melhor pessoa que você pode ser em todos os sentidos. E isso é uma competição única e individual. Eu não vou me comparar ao Ronaldo, ao Saulo. Sou eu comigo mesmo.
quem eu sou, quem eu posso ser, essa caminhada para você alcançar essa versão de excelência que você carrega dentro de si. Primeira coisa. Segunda coisa, você ter uma visão clara, cristalina da vida que você quer construir para si, tanto no campo profissional como pessoal, e você ser capaz de transformar na sua realidade a vida dos seus sonhos. E isso também é muito subjetivo, porque a vida dos meus sonhos é diferente da vida dos sonhos do Ronaldo e cada um vai ter a sua. Mas é importante que você identifique qual é essa visão da vida que você está perseguindo para deixar de caminhar sem rumo e a partir de agora ter efetividade nas suas ações, caminhando com foco e direcionamento rumo a uma vida que faz sentido e te motiva a acordar todos os dias. E terceiro, para completar isso daí, é quando você deixa de pensar só em si mesmo e você extrapola, que é você ser capaz de contribuir significativamente para o mundo ao seu redor. Ou seja nos campos do talento, na educação, no meio ambiente, como na sua família, mas você ser capaz de fazer o bem e deixar o bem. Se você for capaz de alcançar essas 3 coisas, você foi capaz, no meu entendimento, de alcançar o que eu chamo de verdadeiro sucesso. E se você me permitir, Ronaldo, eu faço um convite. Desse livro, eu desenvolvi um programa online para ajudar pessoas a se desenvolverem e perseguirem uma vida de plenitude e realização, e você pode acessar agora mesmo verdadeirosucesso.com e se inscrever gratuitamente no módulo de introdução para conhecer essa experiência. Então, se você está buscando iniciar um novo ciclo de crescimento para sua vida pessoal e profissional, e aqui você vai desenvolver uma série de habilidades que faltam realmente no nosso processo de formação atual e são muito importantes para a nossa vida futura. Aqui, hoje esse é meu trabalho, Ronaldo. Eu escolhi o desenvolvimento pessoal justamente porque eu observei essa lacuna, onde o nosso processo de formação foca muito na parte técnica e a outra parte que é importante, que são as habilidades socioemocionais, as soft skills, as habilidades comportamentais, ninguém te ensina a descobrir os seus talentos, a transformar seus hábitos, a lidar com as pessoas, a se comunicar, a liderar, a encontrar sua motivação, a descobrir seu propósito. Então, o programa inteiro ele é voltado para isso. São 12 horas, é uma coisa rápida, uma experiência transformadora que tem como objetivo gerar uma mudança estrutural na sua vida a partir de agora, para que é quase que uma nova vida que você tenha a oportunidade de começar a partir dessa experiência. Então, deixa o convite, verdadeirosucesso.com, e quem quiser me seguir também nas redes sociais, estava ali já o meu Instagram, paulo.machado.oficial. Muito obrigado, viu, Ronaldo? Obrigado a você, Paulo. Foi uma conversa muito gostosa, né? Espero que todos vocês tenham gostado. Agradecer, então, mais uma vez por estar aqui. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante essa 1h30. Passou tão rápido, né, Paulo? 1h30 de conversa. Agradecer às pessoas que entraram em contato conosco com perguntas. Nos desculpar por não termos respondidos. Aí o Saulo fez, já tem mais pergunta aqui e tal. Não dá para responder a tudo. Então, agradecer aí a todos vocês. Fique conosco aqui na TV Casagrande Educação. Lembrando que a TV Casagrande tem programas terça, quarta e quinta, sempre às 8 horas da noite. O Prosa de Prof, na quarta-feira, 8 horas da noite. E também fica disponível depois no nosso canal do YouTube aqui, TV Casagrande Educação. E também em plataformas aí, como eu já comentei no início, como o próprio Spotify aí, que você pode ouvir ao momento que você quiser a todos esses Prosa de Profs que nós temos aqui no Instituto Casagrande. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Tenha aí uma excelente noite e até a próxima. Valeu!